Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos. Amém? No devocional de hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo de número 12, e leremos apenas o versículo de número 2, que diz o seguinte: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta à igreja de Roma, ele vai fazer aquilo que os estudiosos costumam chamar de um tratado teológico. E ele vai dividir esse tratado teológico nos primeiros 11 capítulos. Ele vai tratar apenas no campo teórico. Ele vai falar de aspectos teóricos da vida cristã. Ele vai falar de assuntos como justificação pela fé. Ele vai falar de assuntos como a depravação total do homem e a salvação em Cristo. Mas a partir do capítulo de número 12, o apóstolo Paulo ele tem a intenção e o objetivo de ser mais prático. Ele vai abordar assuntos práticos da vida cristã. E ele começa o seu capítulo de número 12 falando que a igreja agora deveria entregar os seus corpos como sacrifício vivo ao Senhor. Não existia mais a necessidade de matar um boi, de matar uma ovelha, de matar um bezerro, não era mais necessário. Agora, os nossos corpos que eram o sacrifício que nós deveríamos apresentar. E no versículo de número 2, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: Não vos conformeis com este mundo. Por muito tempo, essa frase foi entendida de maneira errada. E muitas pessoas entendiam como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo que nós não deveríamos nos conformar. Nós não deveríamos aceitar aquilo que o mundo era ou aquilo que o mundo fazia. Eu não estou dizendo que isso seja uma mentira. Nós não devemos concordar com o mundo ou com nada daquilo que o mundo ensina ou prega. Mas não era esse o objetivo do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo ele vai dizer que nós não devíamos nos conformar, ele estava dizendo: não tomem a forma do mundo. Não andem como o mundo. Não se pareça com o mundo. Aquela orientação que o apóstolo Paulo dá para a igreja de Roma ainda é válida até hoje. E principalmente hoje, nos nossos tempos onde os cristãos mais parecem com o povo do mundo do que com o povo da igreja. A ordem do apóstolo Paulo, palavra de Deus, qual Deus inspirou o apóstolo para escrever, é a seguinte: você não deve se parecer com o mundo. Você é uma pessoa separada. Você foi chamado para ser santo, e santo quer dizer separado. Não quer dizer que você precise ser tirado desse mundo. O próprio Jesus ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer que você não precisa ser tirado do mundo, mas você precisa se afastar daquilo que o mundo ensina, daquilo que o mundo prega. Você precisa ser diferente. Você não pode ser igual, você não pode tomar a forma do mundo. Você foi chamado para ser diferente e para fazer a diferença. Será que você tem feito a diferença nos lugares onde você tem chegado? Será que você tem feito a diferença talvez dentro do seu lar, onde seu pai e a sua mãe não são cristãos? Será que você tem feito a diferença com o seu marido ou com a sua esposa? Quem sabe com seus filhos? Talvez você tenha um filho que está afastado. E será que ele, ao olhar para você, ele consegue ver Cristo através da sua vida? Ou será que ele olha para você e pensa: eu nunca quero ser cristão como a minha mãe ou como o meu pai? Você precisa ser o exemplo para os seus filhos. Você, esposa, precisa ser exemplo para o seu marido, e você, marido, também precisa ser exemplo para a sua esposa. Você, jovem, precisa ser exemplo para os seus colegas de escola. Você precisa ser exemplo para os seus colegas de trabalho. Exemplo de um ótimo cristão, de um ótimo marido, de uma ótima esposa, de um ótimo funcionário, de um ótimo aluno. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para ser diferente. Então, se você não tem vivido dessa forma, se alguma coisa tem lhe impedido, peça forças ao Espírito Santo, porque eu tenho certeza que Ele vai te ajudar. Que Deus em Cristo vos abençoe.